essas condições. Então, a gente vai começar, né? Como eu falei, inicialmente, vamos começar falando sobre o conceito de trauma. Depois, nós vamos falar sobre o terceiro caminho, sobre o que é o crescimento pós-traumático e como pensa uma pessoa que experimenta o crescimento pós-traumático, bem como de uma estratégia, caso a gente tenha um voluntário para participar das estratégias. Bem, então, o que é trauma? Trauma é uma resposta emocional que ocorre após qualquer tipo de experiência perturbadora. Essa experiência ela vai remover do indivíduo a sensação de segurança, a sensação de controle. Na realidade, nós não temos controle de absolutamente nada. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, pode estourar uma guerra, pode cair um cometa na Terra, eu posso morrer e ter um piripaque. Então, na realidade, a gente não controla nada. Mas todo ser humano ele tem uma sensação aparente de segurança, de controlabilidade. Muitos eventos, por isso, que muitos eventos que podem levar o indivíduo a um trauma são eventos imprevisíveis, que acontecem de repente, quando a pessoa menos espera, repentinos. Isso quebra no indivíduo essa ilusão aparente de controlabilidade da realidade. Esses eventos que geram trauma, eles podem incluir ameaça à vida do próprio ser humano ou à vida de outros seres humanos, mas necessariamente, de acordo com alguns conceitos, nem sempre um trauma pode ocorrer apenas se um evento ameaçar a vida de um ser humano. Resumindo e concluindo, qualquer e toda situação que faça com que a pessoa experimente um senso de isolamento, vulnerabilidade ou sobrecarga psicológica para lidar com um determinado desafio, mesmo que não envolva algo físico, a matéria, o corpo físico, pode resultar em trauma. O que seria o trauma psicológico? O trauma psicológico seria um resultado à mente que ocorre como resultado de um evento interpretado como muito angustiante. Um evento que gera uma grande quantidade de estresse, onde o indivíduo avalia, onde o indivíduo percebe que a capacidade dele de enfrentamento, de lidar com um determinado indivíduo, não vai suportar. O indivíduo se percebe como sem recursos para lidar e integrar as suas emoções. Ele se percebe como sem recursos psicológicos, emocionais, comportamentais para lidar com um determinado problema. Então, esse tipo de evento pode resultar em um trauma. Agora, trauma de acordo com o CID-11 e com o DSM-5, né? Trauma de acordo com a psiquiatria. De acordo com a definição da psiquiatria, o trauma ele só vai acontecer diante de uma experiência grave que tenha a capacidade de resultar em um adoecimento psíquico. Muitas vezes essas experiências graves, elas decorrem da exposição do indivíduo a episódios concretos, a sobrevivência ou a integridade física do corpo físico do indivíduo, como, por exemplo, episódios como morte iminente, através de acidentes da natureza, vulcão, furacão, acidente aéreo, enfim, lesão grave, como, por exemplo, em uma guerra ou em um conflito armado ou decorrente de assalto, sequestro, estupro, violência sexual e assim sucessivamente, tá certo? Então, vocês podem perceber que existe uma ligeira diferença entre a definição de trauma da psiquiatria e da psicologia. Aqui, nessa aula, nós vamos adotar a definição mais abrangente, que é a definição da psicologia, ok? Bem, diante dessas definições, o que a gente pode observar? Que o mesmo evento, em algumas pessoas, pode gerar trauma. Em outras pessoas,
não vai gerar absolutamente nada. E em outras pessoas pode gerar um crescimento pós-traumático. Pode ser que o indivíduo ele se torne uma pessoa melhor, mais resiliente, mais forte, mais autoconfiante, mais sábia até depois de um evento traumático. Então, o que isso significa? Vocês podem ver por essa imagem é altamente emblemática, né? Você tem um recipiente, no recipiente o indivíduo está se debatendo, está fazendo um monte de água, um monte de onda que não existe, e está quase se afogando, e no outro a mesma situação, recipiente fechado, o indivíduo está lá, boiando na água, relaxado, tranquilão. Então, resumindo e concluindo, nem todas as pessoas experimentam um evento potencialmente traumático de uma maneira onde elas desenvolverão um transtorno do estresse pós-traumático ou uma reação aguda ao trauma ou determinados problemas, tá certo? Isso é muito importante a gente colocar. E o fundamental é o seguinte: o que diferencia essa pessoa? O que diferencia a pessoa que passou por situações muito duras na vida e que não sucumbiu a essas situações daquele indivíduo que passou pela mesma experiência ou por experiências semelhantes e que sucumbiu àquela situação. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui e vamos trazer ferramentas estratégicas, básicas, mas cientificamente comprovadas para permitir esse crescimento. Quais são os tipos de trauma? Em primeiro lugar, o trauma agudo. O trauma, esse termo, ele é usado para descrever uma experiência traumática que ocorre de repente, que quebra o senso de controlabilidade do indivíduo e que causa um estresse enorme. Exemplos: acidente de carro, morte repentina de um ente querido, acidente aéreo, tufão, furacão, vulcão e assim sucessivamente. Crônico indica um trauma resultante de anos e anos e anos de uma experiência perturbadora emocionalmente. Por exemplo, o assédio moral. Ele pode gerar um trauma no indivíduo? Pode gerar um trauma. O bullying, que pode ocorrer numa escola, também pode gerar trauma? Pode gerar trauma. Violência doméstica, negligência, crianças negligenciadas podem ficar traumatizadas? Sim, podem ficar traumatizadas. Abuso sexual durante o decorrer de anos, que muitas vezes acontece através de um parente ou de uma pessoa muito próxima da família. Então, uma situação crônica também pode levar ao trauma. Trauma complexo. Geralmente, esse tipo de trauma é resultante de diferentes experiências traumáticas das quais a pessoa pode não conseguir escapar, não conseguir fugir, não conseguir reagir de alguma maneira. Então, por exemplo, nesse tipo de caso, vamos supor, a pessoa está sendo perseguida por um ex-companheiro ou uma ex-companheira, tá certo? O indivíduo pode ficar traumatizado por essa experiência de perseguição, pode, e pode ficar na rua hipervigilante, achando que o cônjuge está perseguindo ou que está deixando de perseguir, né? Isso também pode acontecer. Isso vai levar um excesso de autovigilância e uma necessidade da pessoa monitorar constantemente o ambiente. É muito interessante a gente colocar que uma pessoa ela pode se tornar traumatizada sem nunca ter vivido, sem nunca ter presenciado um evento traumático. E isso é muito comum na área de saúde. Inclusive nós, psicólogos, inclusive médicos, inclusive terapeutas de uma maneira geral, enfermeiros, socorristas, estão vulneráveis ao que a gente chama de traumatização secundária. O que é a traumatização secundária? Você não passou pelo acidente, mas você escutou relatos de pessoas que vivenciaram o acidente. Você atuou como socorrista em um determinado caso, onde uma pessoa tenha sofrido um acidente de carro ou um acidente aéreo. Você é uma delegada
que atua com mulheres que foram vítimas de estupro, mas você nunca foi estuprada. Então, o que é o trauma secundário ou vicário? Ele ocorre com profissionais que experienciam muito o sofrimento de outros seres humanos. Por isso é fundamental que você, terapeuta, que você, psicólogo, esteja com a sua saúde mental em dia. E caso você comece a trabalhar frequentemente com pessoas traumatizadas, é importante a gente ressaltar a necessidade, muitas vezes, principalmente para o terapeuta iniciante, da terapia, da supervisão e dos cuidados, tá certo? A traumatização secundária ela aconteceu bastante durante a pandemia de Covid-19. E agora, com os problemas que nós tivemos no Rio Grande do Sul, podem escrever o que eu estou falando. A quantidade de pessoas traumatizadas que ajudaram nos abrigos e que trabalharam na linha de frente será enorme se já não é, tá certo? Porém, tudo isso poderia ser evitado. Terceiro caminho. O que é o terceiro caminho? O terceiro caminho seria uma interpretação alternativa que algumas pessoas dão quando elas experienciam um evento traumático. Então, em uma crise, seja emocional, financeira, profissional ou de qualquer outra natureza, existe uma tendência das pessoas formarem mapas neurais incompletos. Isso significa que o indivíduo tem uma dificuldade de perceber os seus recursos de enfrentamento, de enxergar uma nova maneira de ser, de perceber como ele pode crescer e como ele pode lidar com a experiência de crise. E assim ele fica com dificuldade de encontrar um terceiro caminho, de encontrar uma solução, tá certo? No entanto, está comprovado cientificamente, existem alguns livros e artigos que tratam sobre isso, que depois de um sofrimento intenso, como, por exemplo, câncer, como, por exemplo, uma experiência de guerra, como, por exemplo, atentados, atos terroristas, que levam a um grande sofrimento, algumas pessoas não ficam traumatizadas. Algumas pessoas, depois de um tempo, elas sacodem, dão a volta por cima e têm uma grande mudança positiva nas suas vidas, se tornando melhores do que elas eram antes. Resumindo e concluindo, quando o indivíduo vivencia um trauma, podem acontecer três coisas. Número 1, transtorno de estresse pós-traumático. Número 2, a pessoa resiliente, depois de um tempo, ela volta a ser exatamente igual como ela era anteriormente, antes do trauma. Número 3, o que nos interessa, que é o foco dessa aula. A pessoa pode obter o crescimento pós-traumático. Por pior que o trauma seja, ela pode ter o crescimento pós-traumático e se tornar um indivíduo melhor do que ele foi. Bem, antes da gente entrar nessa segunda parte da aula, a boa notícia é o seguinte: hoje estamos lançando a plataforma de educação, o programa de educação continuada da plataforma Mônica Portela. É uma assinatura mensal e para todo mundo que assistir a live hoje, essa aula hoje, der um print nessa tela, divulgar nas suas redes sociais, vai ganhar inteiramente de graça por 30 dias acesso à plataforma Mônica Portela. A todo o conteúdo que tem lá, de lives, a todo o conteúdo que tem lá de cursos, alguns cursos, materiais, e-books, e inclusive a aula de hoje, que está sendo gravada e que ficará disponibilizada na plataforma Mônica Portela. Então, se você quer ganhar gratuitamente um mês de assinatura da plataforma Mônica Portela, agora você pode dar um print nessa tela, marcar, divulgar no seu Instagram e marcar o meu perfil e o perfil do CEPAF. E fazendo essa ação, a Isabel, que trabalha conosco, entrará em contato ao longo da semana e enviará para vocês um cupom de acesso à plataforma Mônica Portela, inteiramente gratuito de assinatura, para que você desfrute de todo o conteúdo que tem lá, como e-books, materiais, cursos, aulas, lives,
inteiramente gratuito durante um mês. Continuando. Pode ser também o print dessa tela, caso você prefira. Se achar que essa tela está mais bonitinha ou é do seu agrado, você pode dar um print nessa tela também e divulgar no seu Instagram. Bem, crescimento pós-traumático. O que é o crescimento pós-traumático? Quando se fala em crescimento pós-traumático, sobre o que realmente nós estamos falando? Número 1, uma maior abertura e compaixão. Pessoas que depois de um trauma, que elas experimentam crescimento pós-traumático, elas se tornam mais compassivas com a humanidade em geral, com as pessoas e mais compassivas com elas, mais abertas, mais tolerantes. Elas se tornam seres humanos com H maiúsculo. Segundo, pessoas que têm crescimento pós-traumático experimentam uma satisfação geral maior com a vida. Elas vão experimentar um maior contentamento, vão desfrutar, valorizando cada gostinho pequenininho da vida. A experiência de tomar um banho quente, de comer uma coisa gostosa, elas vão ficar mais satisfeitas e vão valorizar a vida até nos últimos detalhes, procurando, muitas vezes, se tornando até pessoas mais felizes, de uma certa maneira, mais satisfeitas. Pessoas que experimentam o crescimento pós-traumático, elas vão ter uma maior consciência da sua força pessoal. Elas vão ter uma maior consciência naquele sentido. Se isso aconteceu comigo e eu conseguir vivenciar essa situação, pode vir qualquer coisa que eu consigo tirar de letra. Então, essas pessoas vão experimentar uma maior senso de força pessoal e também vão experimentar uma maior autoconfiança. O que é autoconfiança? Autoconfiança ou autoeficácia significa confiar no próprio taco, conhecer, utilizar os seus talentos, conhecer e utilizar os seus pontos fortes, saber daquilo que é capaz. E quando o indivíduo ele sabe que ele é capaz, ele reconhece a essência dele, o que ele tem de verdade, ele tem uma atuação muito mais eficaz no mundo. Tá certo? Então, pessoas que experimentam crescimento pós-traumático, elas se tornam também muito mais autoconfiantes. E, finalmente, as pessoas que experimentam crescimento pós-traumático, elas vão valorizar mais a intimidade com os seus entes queridos, com os seus familiares, com os seus amigos, vão saber valorizar as amizades de verdade, os relacionamentos e, de novo, se tornarão mais humanas com H maiúsculo. Bem, não é o evento em si que vai influenciar no crescimento pós-traumático, mas sim a experiência subjetiva que o indivíduo vai ter durante aquela experiência. Quem se levanta mais facilmente de uma queda, quem se recupera mais facilmente de um trauma, não significa que aquela pessoa é dura, não significa que aquela pessoa não é humana, muito pelo contrário. Quem se recupera mais forte da queda não se define pela queda, mas não se define pelo acontecimento em si, pelo trauma em si, mas se define pela sua própria capacidade, pela sua própria humanidade, pela sua própria capacidade de resiliência, pela sua própria diferença, pela sua própria capacidade de fazer uma diferença para si e para os outros nesse planeta. Tá? Esse evento aqui é muito interessante. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto muito interessante. É uma foto de uma vítima do Rio Grande do Sul que perdeu as suas posses, sua casa, e num abrigo sem nada, ela decide cuidar de animais, em vez de ficar chorando a morte da bezerra. Agora a gente vai falar das qualidades do cognitivo de uma pessoa que experimenta crescimento pós-traumático. São nove itens e a gente vai procurar abordar cada um deles. Eu vou dar algumas dicas para que vocês possam trabalhar com os seus clientes cada um desses itens,
né? Lembrando que a gente aqui tem uma live de 1 hora apenas e que cada um desses 9 itens ele daria uma aula separada. Mais material sobre isso vocês encontram na plataforma Mônica Portela ou nos cursos presenciais do CEPAF e do PSIMAIS. Bem, então, número 1, primeira qualidade das pessoas que experimentam o crescimento pós-traumático. Essas pessoas elas têm uma crença de que a vida não é caótica, de que a vida não é caos, mas que a vida é cosmos, que a vida é organizada. Essas pessoas elas acreditam que tudo aquilo que nos acontece, seja bom ou seja ruim, tem um significado. Aconteceu por algum motivo. Elas veem a vida como cosmos, e isso significa que elas vão conseguir dar um sentido às adversidades que aconteceram nas suas vidas para que possam se tornar seres humanos melhores. Seres humanos, como eu gosto de falar, com um H maiúsculo, né? Então, quando um problema bate às suas portas, quando uma adversidade acontece, ou quando um evento traumático acontece, essas pessoas vão pensar da seguinte maneira. Número 1, esse evento está acontecendo por quê? Como eu posso me tornar, mesmo a partir desse evento, uma pessoa melhor? De que maneira eu posso me tornar uma pessoa melhor? Segundo, será que esse evento já aconteceu alguma vez na minha vida? Ou se isso está se repetindo com uma roupagem diferente? Você sabia que às vezes a gente atrai determinados problemas e determinados acontecimentos para a nossa vida? Atrai, entre aspas. A gente faz através de um fenômeno de profecia autorrealizadora que determinados eventos ou problemas ou até mesmo traumas aconteçam na nossa vida. Né? Isso é muito interessante, é bastante trágico, mas é muito interessante. Então, muitas vezes um evento traumático acontece na nossa vida para que a gente possa aprender com aquele evento traumático a prevenir algo, para que aquele mesmo evento não aconteça de novo. Vou dar um exemplo básico. Vocês já devem ter falado na síndrome do dedo podre. Mulheres ou homens que só escolhem parceiros com a mesma característica. Por exemplo, mulheres que escolhem homens abusadores e que se metem em relações extremamente abusivas. Muitas vezes esse problema é dela. Dos 1000 candidatos que tem, ela está escolhendo exatamente aquele que vai ser abusador. E detalhe, a pessoa dá sinais muito cedo num relacionamento. Você é capaz de perceber sinais e de pular fora daquele relacionamento e não insistir naquele relacionamento. Então, às vezes, aquela experiência se repete para quê? Para que você possa aprender com aquela experiência e nunca mais se envolver em determinadas questões, nunca mais se envolver num relacionamento traumático. Né? Ou seja, muitas vezes problemas acontecem na nossa vida para que nós possamos aprender a prevenir um problema futuro. E quando a gente não aprende, infelizmente, a lição precisa ser repetida. Repetiu de ano, vai repetir de novo. Às vezes, e ao longo de um processo de mudança, enquanto a pessoa ainda não mudou totalmente, ela pode ter um lapso. Por exemplo, em relação a esses relacionamentos afetivos, a pessoa observou que tem um padrão, sabe que escolhe mal, já está mandando um monte de candidatos ou candidatas às favas, mas aí aparece um sedutor ou uma sedutora profissional, a pessoa se envolve. Só que se envolve rapidamente e muito rapidamente sai. Isso é uma recaída? Não, isso não é uma recaída. Isso muitas vezes é um lapso. Por quê? Porque aquela pessoa ainda está em transição. Então, lapsos durante um processo de aprendizagem com experiências traumáticas do passado, elas fazem parte. E é importante que o terapeuta saiba disso, né? E que ajude o cliente a antecipar e prevenir determinados desafios para que assim ele possa crescer, para que assim ele possa evoluir. Bem,
É, alguém gostaria de ser um voluntário agora para a gente começar a trabalhar algumas questões em relação de uma maneira mais prática, em relação a experiências traumáticas, entre aspas? Veja bem, aqui não é uma terapia. Aqui é uma aula online, então é importante que a pessoa não escolha um evento extremamente traumático, e sim algo, né? Pode ser até inventado, algo que gere uma pequena dificuldade, um pequeno desconforto, um caso do seu cliente, para a gente começar a fazer aqui um pequeno exercício. Alguém gostaria de participar ou não? Bem, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém se manifestou, então eu vou explicar teoricamente. Vai ficar menos enriquecido, mas eu vou explicar apenas teoricamente. Então, uma Peraí, pergunta que ajuda. Oi. Mônica, só um minuto. Tem umas pessoas desmutando aqui. A Débora Ribeiro, eu acho que quer participar. Pergunta para Tá, ela, hein? Eu também, Mônica. Ana tá, Cristina Fernandes tá. também. Quem pediu primeiro foi a Débora ou a Ana? A Débora? Primeiro foi a Débora. Tá, então, Ana, você fica para o próximo. Débora, você, vamos lá. Ana, se Vamos você lá. quiser, você vai fazendo dentro da sua cabeça, tá? Vai. Então, Débora, eu queria que você anotasse agora uma experiência difícil que tenha gerado algum tipo de trauma ou dificuldade ou problema, tá? Então, Hum, anota e relata a parte não censurada dessa experiência. tá bom. Eu sofri um acidente de carro, uma colisão. Graças a Deus não teve ferimento, não teve vítima, mas para mim isso foi uma coisa que me marcou muito, né? E foi traumático porque foi até uma situação bem inusitada. Eu estava dirigindo o meu carro e quem bateu no meu carro foi o meu marido. Eu estava Tá, com meu filho na época pequeno e ele colidiu na minha traseira. E desde então eu fiquei. Eu não consigo. Quer dizer, isso já tem muito tempo, eu já superei, mas eu ficava muito mais atenta ao retrovisor do que à própria direção por conta dessa batida. E parece que toda vez eu sentia o impacto da batida na minha traseira. tá. Essa experiência foi há muitos anos atrás? Há quanto tempo, mais ou menos? Foi, tem bastante tempo. Tá, ok. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer vai ser anotar essa experiência traumática e dar uma nota de 1 a 10 para o impacto dessa experiência. O quanto essa experiência impactou a sua vida, sendo 10 muito e pouco. Tá. É, 7. 7, ok. Então vamos lá. O que você aprendeu com essa experiência? É, uma coisa bem técnica, por exemplo, de que quando a gente está parado num sinal, para que o impacto seja menor da colisão, o pé não deve estar no freio. Perfeito. Então, uma coisa bem técnica. Que mais você aprendeu com essa experiência? Que o meu filho, graças a Deus, não teve nenhum impacto maior, porque ele estava no banco traseiro. Tá, então, de novo, uma coisa técnica, deixar crianças no banco de trás. Aham, O que mais você aprendeu com essa experiência? A nível psicológico, a nível emocional? Você falou que foi uma experiência que te balançou muito e que durante algum tempo você ficava até hipervigilante olhando pelo retrovisor do carro. O que que uhum. você aprendeu? E deve ter sido uma situação bem adversa, né? O que que você aprendeu, Débora, emocionalmente sobre sobre você, né, nesse contexto? O que eu aprendi, assim, que não dá para ter o controle de fato de tudo. Eu não posso controlar quem está dirigindo, eu só posso ser responsável pela minha direção. Uhum. Essa questão técnica é uma questão que te traz um pouco mais de segurança, que se por acaso acontecer, você está um pouco mais seguro, porque o impacto não vai ser tão grande, e entender que realmente a gente não tem como, quem dirige, quem está no trânsito, é inevitável que qualquer coisa aconteça. Então, é conviver mesmo no dia a dia e lembrar que não dá para parar a vida, que a vida tem que continuar, porque você Tá, vai ter que continuar tá. dirigindo e Então, tal. emocionalmente, parece que tiveram duas coisas importantes. Vê se faz sentido. Que
a vida é incontrolável e que, Uhum, diante dos problemas, a gente tem que continuar, por maior que sejam os problemas. uhum. Mais alguma coisa que você destaca emocionalmente que você aprendeu com essa diversidade? Ou melhor, você aprendeu alguma coisa sobre a sua força, sobre a Débora, sobre a capacidade da Débora? Como é que foi lidar com uma criança em um acidente? Foi assim, a primeira questão da superproteção, né, de mãe, de zelar ali pelo meu filho naquela hora do que aconteceu. Você conseguiu? Consegui. Conseguiu. Tá. Foi uma, porque acidente, né, gera polícia, gera resgate, resgate no sentido dos carros, porque teve que vir para tirar aquele desgaste emocional durante o dia inteiro, foi no final de semana, né, de tranquilizar principalmente uma criança que estava ali envolvida. Então, foi desgastante no dia, mas eu até me Ah, então considero vamos uma lá. pessoa. Você consegue verificar que, mesmo sendo desgastante, você conseguiu lidar com a situação? Sim, Você sim, consegue que, em vez de você ter uma resposta de fuga, você teve uma resposta de enfrentamento e que você conseguiu lidar com seu marido acidentado e com seu filho? exatamente. E sem Então, bloqueio, porque eu continuei dirigindo, apesar da vigilância, né? perfeito. Cobrada. Perfeito. Apesar da vigilância, você começou você continuou dirigindo. Então, eu vou explicar agora o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Não sei se vocês prestaram atenção nas perguntas, mas três coisas podem acontecer diante de um grande problema, tá? Diante de uma catástrofe. A pessoa pode lutar, fugir ou ela pode reagir com base naquilo que ela tem de melhor. Então, eu estou procurando, através dessas perguntas, mostrar que a Débora, ela, apesar de toda a dificuldade, uma parte dela saudável, uma parte dela resiliente, conseguiu lidar com aquela situação, protegendo o filho, acalmando a criança, continuando a vida e não paralisando, apesar de uma situação bastante difícil. Eu poderia continuar fazendo uma série de perguntas nesse sentido, mas como eu coloquei anteriormente, aqui é uma aula, não é uma terapia, então a gente vai parar por aqui. Eu só fiz essas perguntas e coloquei essa daqui bem grande, que é por aí que você vai explorar com o seu cliente. Qual é o aprendizado que ele pode ter com a adversidade? Prático, sobre ele e sobre a vida de uma maneira geral, tá certo? E aí não tem receitinha de bolo, existem várias variações de perguntas. Bem, Débora, a gente vai continuar ainda com outras questões, só vamos segurar um pouquinho nesse momento. Segunda qualidade das pessoas que experimentam o crescimento pós-traumático. Conhecem o sentido da vida, conhecem o propósito de vida. O que é propósito de vida? Toda empresa, por mais chinfrim que seja, tem uma razão de ser, que é o propósito da empresa. Toda empresa tem a sua missão e os seus valores. Aí eu pergunto, por que todo ser humano não aprende desde pequenininho a conhecer e a mapear os seus valores humanos e o seu propósito de vida? Já está mais do que cientificamente comprovado, através da psicologia positiva, através da psicologia social, de que pessoas que têm propósito de vida são muito mais resilientes e protegidas no que se refere à doença mental. Então, o propósito de vida é diferente da meta. Meta, a gente tem várias. Metas, a gente tem em diversas áreas. Todo ano a gente pensa nas nossas metas. O propósito de vida não. O propósito de vida é um. E uma pergunta que ajuda muito a responder o propósito de vida é: para que eu sirvo? O que eu estou fazendo no planeta azul? Eu estou aqui para copular, comer, ir no banheiro e para ser feliz? É só isso? Ou eu estou aqui com um sentido maior? Né? Uma caneta serve para escrever. E você? Você serve para quê? O elástico de cabelo serve para prender o cabelo. E você? Você serve para quê? De acordo com os filósofos estoicos, Epiteto, Marcos Aurélio, entre outros, o propósito de vida ou o sentido de vida do ser humano
é alcançar a humanidade, leia-se de acordo com a maioria dos filósofos estoicos, valores, virtude e sabedoria. Na psicologia positiva, essa definição de sentido ou de propósito de vida, ela não é completa. Não estou dizendo que ela é errada. Estou dizendo que a definição de propósito de vida, de sentido de vida, da maior parte dos autores da psicologia positiva é um pouco mais completa. Então, de acordo com a psicologia positiva, o propósito de um ser humano, ou o sentido de vida de ser humano, é se tornar um ser humano mais completo, é se tornar um ser humano melhor, é se tornar um ser humano com H maiúsculo, e o propósito de vida, ele sempre vai beneficiar o próprio ser humano e vai beneficiar outros seres humanos, tá certo? Os estoicos não colocam isso, mas um propósito de vida, de acordo com a psicologia positiva, sempre vai beneficiar o próprio ser humano e um grupo maior. Então, o propósito de vida ele funcionaria como uma espécie de balizador para a vida. É fácil identificar um propósito de vida? Não, não é fácil identificar o propósito de vida, mas existem inúmeros exercícios que ajudam você a mapear o seu propósito de vida e a ajudar o seu cliente também a mapear o propósito de vida. Então, aqui existem algumas perguntas básicas sobre o propósito de vida, né? Uma pergunta-chave é: para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? Tá? E aí a gente indica que o cliente faça um brainstorming, uma tempestade de ideias, e que ele, depois dessa tempestade de ideias, bem grande, ele procure ver o que tem de comum. Muitas vezes vão existir a mesma coisa na tempestade de ideias, escrita de uma maneira diferente, e aí ele procure fazer uma síntese, né? Eu sou tananã. Existem vários exercícios para mapeamento de propósito de vida, e esse é um tema que a gente aborda bastante no CEPAF, né? Lembrando até que na aula que nós vamos ter agora no sábado, eu fiquei de fazer um exercício muito legal sobre propósito de vida. Então, caso tenha algum aluno aqui do CEPAF da turma de sábado, BSR 19 da manhã, da parte da manhã, do sábado na Barra, vocês terão, a pedidos, um exercício de propósito de vida, que não estava constando, mas estará constando. Tia Mônica irá trabalhar isso com você. E caso você queira aprender mais sobre propósito de vida, na plataforma Mônica Portela existem alguns vídeos sobre o propósito de vida. Lembrando que quem fizer um print da aula de hoje, marcar na plataforma, marcar a minha rede social no Instagram e a rede social do CEPAF, vai receber um mês de assinatura de graça da plataforma Mônica Portela para acessar todo o conteúdo que tem ali, né? E mensalmente nós vamos estar colocando novos conteúdos. Depois eu dou um outro spoiler, por enquanto ainda não. Bem, terceiro. Não, ainda estamos no segundo. Segundo, aquele que conhece o sentido da sua vida é mais resiliente. Isso a gente já falou, né? É diferente você conhecer o seu propósito e você que tem a ver com o ser do que apenas sobreviver. O que significaria apenas sobreviver? Estar focado em metas culturais. Metas culturais, muitas vezes, que não são as suas metas. Lembrando que se você não tem metas, você não sabe o que você quer da sua vida, tenha certeza. Alguém muito próximo de você e que te quer muito bem, com certeza vai saber o que é melhor para você. E muitas vezes, quando você acordar lá para os 50, 60 anos, você vai estar vivendo uma vida que não foi bem você que escolheu. Isso é um problema muito sério que ocorre com muitos clientes que vivem a famosa crise da meia-idade. Bem, caso a pessoa resolva viver apenas de acordo com as metas culturais, né, que geralmente para uma mulher na cultura ocidental se referem a casar, ter um par de filhos, desenvolver uma família,
ganhar um pouquinho de dinheiro para ajudar nas despesas da casa. Pode chamar. Muitas vezes, se ela não estiver alinhada com os seus valores, com o seu propósito verdadeiro, aquilo a longo prazo pode ser extremamente frustrante. Terceiro, pessoas que vivem alinhadas e que experimentam o crescimento pós-traumático, elas vão perceber cognitivamente os desafios da vida, as provas da vida, como oportunidades. Elas não vão sucumbir diante das provas e diante das dificuldades da vida. Uma das únicas coisas certas nessa vida é que a gente vai ter provas e que vão acontecer uma série de problemas e que vão acontecer adversidades. E aí vem a metáfora, a historinha do cavalo, né? A historinha do cavalo é o seguinte: tinha um cavalo velho numa fazenda e um dia o cavalo caiu num buraco. E aí o fazendeiro pensou o seguinte: eu acho que eu vou jogar terra nesse cavalo e vou enterrar ele aí dentro, porque afinal de contas ele é muito velho e não vale a pena tirar esse cavalo do buraco. E aí várias pessoas começaram a jogar em terra, jogar em cima do cavalo. E o que o cavalo começou a fazer? Começou a sacudir a terra e pisotear a terra. E jogavam terra no cavalo, o cavalo sacudia a terra e pisava a terra. E assim sucessivamente. O que foi acontecendo? O buraco foi desaparecendo, o cavalo foi subindo, e quando o cavalo chegou lá em cima, ele pulou e fugiu para a floresta. Então, o cavalo, ele escolheu, entre aspas, lidar com aquelas dificuldades e, literalmente, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Resumindo e concluindo, muitas vezes as dificuldades que nós experimentamos na vida, elas podem ou nos enterrar, ou a gente pode sucumbir diante dessas dificuldades, ou a gente pode crescer, ou a gente pode se tornar um indivíduo melhor, crescendo cada vez mais. Quais são as perguntas chaves para ajudar a fazer uma reestruturação nesse caso? Pergunta número 1, e aí vamos voltar com a Débora. Quais as oportunidades estavam escondidas na adversidade? Ou seja, Débora, quais oportunidades estavam escondidas no acidente? Como você se desenvolveu depois do acidente? Em que você se desenvolveu depois do acidente? Eu acho que a questão da resiliência, a questão de enfrentar, né, do enfrentamento, de entender que aquilo foi uma situação pontual, aquilo Uhum, pode acontecer com qualquer pessoa, né? É lógico que a gente vive ali um período do medo, mas que ele não se prolonga se você fizer daquilo uma experiência natural, que como qualquer uhum, pessoa, né? Que uhum. está na rua e que pode Como sofrer um você se acidente. desenvolveu? Como mãe ou como mulher ou até mesmo como motorista? Tomando essa questão dessa experiência nova, desse conhecimento que eu não tinha, da questão do pé no freio, eu não Então podia evitar. você melhorou a partir disso. Sim, Você sim, com tomou o certeza. conhecimento de algo e Uhum, você melhorou a sua performance, certo? uhum. E Tá. exatamente, era uma coisa tão inevitável, porque eu estava parada no sinal e eu não podia nem avançar o sinal, porque senão eu atropelaria as pessoas. Então era uma coisa de fato que é meio que tipo assim, estava acontecendo e eu tinha que viver aquilo, eu não tinha muito para onde fugir. Talvez se eu Uhum, não tivesse com o pé no freio, ficaria melhor. Mas a experiência, uma vez vivida, ela tem que ser vivida, enfrentada, porque se aí, no caso, eu fugisse, eu poderia desenvolver um trauma por dirigir, não Podia querer nunca mais mais sair com dirigir. meu filho. Hã? Podia nunca mais dirigir. Exatamente. Podia nunca mais estar com meu filho no carro, não querer mais sair com ele, né? Porque ali a minha Uhum, preocupação maior seria essa. E não, aí eu enfrentei, passei um tempo ali meio, né, com medo e tal, mas enfrentei. uhum, uhum.
Mais ou Ok. menos a história do cavalinho. Mais ou menos a história do cavalinho. Exatamente. 4. Pessoas que experimentam o crescimento pós-traumático, elas têm uma crença muito grande na capacidade humana, ou seja, elas acreditam no seu taco, elas têm autoconfiança. E existem inúmeras estratégias cientificamente comprovadas dentro da terapia cognitivo-comportamental e da psicologia positiva para aumentar o senso de autoeficácia, que é importantíssimo. Lembrando que autoeficácia é diferente de autoestima, só que a gente não vai falar sobre isso hoje. Então, para alguns pesquisadores, todo mundo, toda a humanidade, todo mundo tem dentro de si talentos, pontos fortes, forças de caráter, ou seja, cada um tem uma série de dons. Qualquer ser humano que já passou por essa terra tem dentro de si a mesma coisa que qualquer outro ser humano que já existiu tem. Ou seja, todos nós temos o mesmo potencial, de acordo com alguns pesquisadores. Tá certo? No que se refere a forças de caráter, no que se refere a virtudes, no que se refere a ter determinados talentos. Aí eu pergunto para vocês: o que é isso que vocês estão vendo na tela? O que é isso? Carvão. 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 Tá certo. Qual é a composição do carvão? Carbono. O carvão é feito de carbono, tá? Então, ó, carvão aqui no meu lápis, grafite, é carvão. Isso aqui é carvão. A gente tem aí, como vocês estão vendo na foto, carvão de acender churrasco. Isso aqui, o que é isso aqui? Diamante, Diamante. Do que o diamante é feito? carbono, Carbono. O carvão também é feito de carbono. Qual é a diferença? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Qual é a diferença? O diamante, ele ficou milhares de anos debaixo da terra, sofrendo pressão, sofrendo calor. Depois alguém foi lá debaixo da terra e descobriu ele, pegou ele. Ele foi lapidado, cortado e ele virou uma joia. Então, o que eu estou querendo dizer? A organização molecular do carvão e do diamante é a mesma. Qualquer pedaço de carvão tem potencial dentro de si para ser um diamante. Qualquer ser humano tem dentro de si um potencial para ser humano com H maiúsculo, ou humano com todas as letras da palavra humano maiúsculo. Só que a grande diferença é essa. Embora os dois sejam carbono, esse daqui sofreu pressão. Esse daqui, o diamante, resistiu à pressão. Esse daqui parou na mão de um lapidador, que a gente poderia chamar como mentor, ou poderia chamar como um grande psicólogo, ou poderia chamar como um grande professor, que o lapidou e virou uma joia. Então, a escolha, se cada um de nós vai ser carvão ou diamante, é nossa. Inteira responsabilidade. E existem coisas que a gente pode ajudar as pessoas que encontram, que cruzam o nosso caminho, a se tornar um diamante, e não simplesmente um pedaço de carvão. Né? Então, resumindo e concluindo, tanto carvão quanto diamante são compostos por carbono. O que diferencia? A organização molecular. Todo ser humano tem o mesmo potencial dentro de si. O que os diferencia? A organização e o reconhecimento do seu potencial. O diamante é um pedaço de carvão que se organizou molecularmente, que passou por uma grande pressão e que foi lapidado, e que virou uma joia. E aí vem aquela metáfora super bonita, né? Em alguns países, quando uma pessoa vai casar, né, quando uma mulher vai casar, ela é presenteada com um diamante. E se diz o seguinte: nada é para sempre, os diamantes são para sempre. Então, se você é um diamante como ser humano, tenha certeza, a sua obra vai ficar para sempre.
aqui, para sempre. 4. A crença na capacidade, ainda no 4, capacidade crença na capacidade humana, ou seja, de que todo mundo, embora seja feito de carbono, pode vir a ser um diamante. Isso vai repercutir na ideia de responsabilidade, como eu falei anteriormente. Então, se a vida está te trazendo um desafio, é porque você tem algo para aprender com isso. Se a vida está te trazendo um desafio, é porque você tem tudo dentro de si necessário para lidar com essa adversidade ou com esse problema, né? E aí vem a questão da responsabilidade. Diante de um trauma, diante de uma responsabilidade, diante de uma adversidade, é importante perguntar para o cliente. Às vezes as pessoas importam adversidades para a sua vida. Então, você importou essa adversidade para a sua vida de alguma maneira? De que forma você importou essa adversidade para a sua vida? Qual é a sua responsabilidade diante desse problema que aconteceu? Lembrando que, às vezes, existe uma responsabilidade, às vezes não. Às vezes, a pessoa ela sofre um determinado problema porque ela se colocou numa situação de vulnerabilidade que era desnecessária. Às vezes, não. Né? Como no caso da Débora, simplesmente bateram atrás, ela parada no sinal. Né? Então, ela se colocou nessa situação? Não. Mas, às vezes, o indivíduo sofre um acidente porque se colocou numa situação de vulnerabilidade. Isso acontece. E é importante que, nesse momento, o cliente não tenha a postura de avestruz, que é uma postura muito cultivada na nossa cultura. E sim que ele assuma a responsabilidade. Para quê? Para que aquilo não aconteça mais. Né? E, finalmente, quais os recursos que eu tenho para resolver o problema? Já que o problema aconteceu, quais são os recursos que eu tenho para resolver o problema? Os recursos internos e os recursos externos. Né? Então, por exemplo, no que se refere, Débora, ao exemplo que você trouxe, quais eram os seus recursos internos e quais eram os seus recursos externos para resolver o problema? Os externos do ponto de vista prático. Pode ser prático, pode ser financeiro, pode ser pessoas que te ajudaram. O que você tinha de recurso fora de você para resolver o problema do acidente? Do ponto de vista prático, eu tinha que ali acionar a seguradora para poder tirar o carro Então, dali. você tinha esse recurso, você tinha a Sim. dádiva de ter seguro, porque seu carro podia estar com o seguro vencido. Sim. Ou você podia não ter seguro. Que mais? Uhum. Tirar o meu filho ali daquela situação, né? Conseguir uma pessoa que pudesse buscar ele para ele não viver aquela situação ali junto comigo, aquele desgaste junto comigo, né? Que era Então, você tinha uma logística de ter pessoas para ajudar a ficar com seu filho. Exatamente. Que mais? Buscar pessoas e do ponto de vista emocional, né? No meu caso, de ter o controle ali da situação, me manter calma, para eu poder tomar a frente da situação, porque a única pessoa que poderia resolver seria eu, né? O seu marido não conseguia resolver. Ele poderia resolver, sim, mas a gente estava com os dois carros ruins, né? Ruins. Batidos. Então, ele tinha que resolver o dele e eu tinha que resolver o meu. Ele dava o suporte na medida do possível, me ajudava, mas algumas coisas eu mesmo que tinha que me posicionar. Tá certo. Ok. Eu não fiz as outras perguntas porque, a meu ver, não cabe nessa situação. Tá? Uhum. Ok. 5. Autocontrole. E aí vamos para uma outra metáfora, que é a metáfora do centauro. O que é o centauro? O centauro é um animal mitológico, metade homem e metade cavalo, né? Então, Quiron. Quiron é um dos centauros mais importantes da mitologia grega e conta-se, e Quiron ele era um curador, ele era um médico. Então, conta-se que Quiron dominou os seus instintos, a sua parte animal, e ele ficou
extremamente ligado à sua parte mais humana, à sua parte de ser um médico, de fazer o bem, de curar as pessoas e assim sucessivamente. A história de Quirón, de uma certa maneira, da mesma forma que quase todos não, todos os mitos, eles mostram que eles ensinam várias coisas para os seres humanos. E o mito de Quirón mostra que nós, seres humanos, nós temos um lado besta, um lado instintivo, um lado animal mesmo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um lado humano, um lado que é ligado a algo maior, a algo até transcendental. Uma outra história também que... E Quirón, como é que eu estou falando, ele aprendeu a dominar, ele aprendeu a lidar com o lado instintivo dele, né? Com os instintos, o instinto sexual, a gula, a vontade, às vezes, de matar, a raiva. Ele aprendeu a lidar com esse lado e fazer um link maior com o lado humano. E uma outra história, e a história mesmo, muito interessante, que mostra essa importância do autocontrole, do domínio dos instintos e domínio da nossa parte B, é uma história real da colonização espanhola, quando os espanhóis estavam dizimando, né, os incas, a população inca, e os espanhóis utilizavam algumas táticas de guerra não muito honestas e justas. Por exemplo, de acordo com a história, quando os incas saíam, os homens saíam para caçar, os espanhóis atacavam as cidades e as aldeias e dizimavam mulheres e crianças. E, praticamente no final da guerra, o chefe inca ele tem uma conversa durante a rendição com... Esqueci agora o nome da figura histórica, né? Mas com o espanhol, e o espanhol coloca o seguinte: se vocês conhecem as nossas estratégias de guerra, por que vocês não fazem nada? Vocês não querem a terra? E o imperador inca coloca: não, nós queremos a terra, só que nós não queremos a terra a qualquer preço. Se a gente vai precisar rastejar sobre a terra como vermes, nós não queremos a terra. Nós preferimos a dizimação do que rastejar como vermes sobre a terra. Resumindo e concluindo, qualquer ser humano tem um lado bicho. Qualquer ser humano tem um instinto, sim, de sobrevivência, etc. e tal. Mas o que nos mantém como humanos de verdade são os nossos valores e são as nossas virtudes. E aí a gente pode escolher viver uma vida de acordo com os nossos valores ou de acordo com os nossos instintos, por exemplo. Estou a fim de transar, tenho necessidades fisiológicas. Sim, tenho necessidades fisiológicas. Então, eu posso entrar no Tinder, numa porcaria dessas qualquer, e ter relação sexual com qualquer pessoa, ao preço, dependendo dos meus valores, da minha segurança emocional, ou a preço de... Um outro exemplo, eu posso escolher ficar num casamento falido, quando o meu companheiro ou a minha companheira violou vários dos meus valores, como segurança, como ética, como fidelidade, e assim sucessivamente. Então, a questão do autocontrole é o seguinte: tem a ver com não fazer o que o meu instinto me manda, mas fazer o que é necessário que seja feito. É muito fácil falar, e é extremamente difícil de fazer na realidade. E isso é muito importante para aqueles pacientes que têm uma dificuldade de controlar o impulso, como, por exemplo, que tem dificuldade de controlar a agressividade. Eu posso aderir ao meu lado besta
né, a parte besta do centauro e atacar uma pessoa, ou eu posso ter dificuldade de controlar minha raiva e me cortar e me mutilar, ou dar com a cabeça na parede, ou eu posso me focar mais em algo maior e aprender a ter um autocontrole e fazer o que precisa ser feito. Certo? Enfim, lembrando que o coletivo muitas vezes tem um script para a gente que envolve violar os nossos valores e que esse violar os valores pode ser um grande problema. Só que a gente não vai entrar nisso detalhadamente, até porque já passamos bastante do tempo. Eu só vou abordar mais um slide, os outros a gente vai abordar numa próxima oportunidade, tá? Então, só vou terminar realmente a parte do autocontrole, até porque já estouramos aqui o tempo. Então, quando o lado humano predomina, quando o lado dos valores, dos talentos, das virtudes predomina, de acordo com a psicologia positiva, é como se nós liberássemos o potencial que há dentro de nós. Quando o lado humano domina o lado instintivo, as ferramentas que nós temos para lidar com os traumas, para lidar com as adversidades, os recursos para lidar com os problemas da vida e superar as dificuldades aparecem. E a gente consegue lidar muito melhor com as adversidades. São 9 pontos ainda relacionados ao crescimento pós-traumático. Pode ser que eu marque uma outra live sobre o mesmo tema, uma outra aula sobre o mesmo tema, para continuar, né, falando sobre os 4 pontos restantes e para falar também, abordar também as técnicas, né? Embora eu tenha feito hoje com a Débora ao longo da aula, muito obrigada, Débora, por colaborar, né, com as perguntas de reestruturação, existem alguns exercícios que a gente não vai ter tempo de abordar hoje, tá certo? Eu vou deixar 5 minutinhos só para tirar dúvidas. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, pode falar, pode se pronunciar, e aqui vai ficar aquela tela para quem quiser receber 1 mês de plataforma Mônica Portela gratuita, podendo acessar o programa de assinatura com vários cursos, e-books e materiais. Basta tirar um print dessa tela ou de uma das outras telas que foi mostrada, marcar a minha rede, publicar no Instagram, marcar a minha rede e a do CEPAF, e a Isabel vai entrar ao longo da semana para liberar um cupom de 100% de plataforma gratuita durante 1 mês. Quem tem alguma pergunta, pode fazer. Flavinha, tem alguma pergunta aí no chat? Tem sim. Por enquanto, é a pergunta da Eloá. Ela fala o seguinte: meu nome é Eloá, sou estudante de psicologia, 8º período. Hoje eu entrei em contato pelo celular e fiz a matrícula no curso de formação TCC. Gostaria de saber se nesse curso aborda transtorno pós-traumático. Se sim, a senhora vai administrar essa aula ou aulas? Torcendo que sim. Ansiosa. Tá, sim, Eloá, no curso de terapia cognitivo-comportamental, na formação tem uma aula de transtorno de estresse pós-traumático e na pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental tem mais de uma aula, tem um conteúdo bastante extenso sobre o transtorno do estresse pós-traumático. E a resposta é sim, eu estarei lá com você, Eloá, espero conhecê-la em breve, estarei lá administrando no curso de formação de TCC e também na pós uma série de aulas. Pessoal, Mas não tem... quem tiver perguntas para a Mônica, é só abrir o microfone e perguntar. Só, por favor, levantem a mão para fazer uma ordem, né? Para não ter sobreposição de pergunta, tá? Obrigada. Ou quem não quiser levantar a mãozinha e perguntar, também pode perguntar pelo chat, se alguém tiver tímido. A Luciana está perguntando aqui no chat. Débora, você tem alguma pergunta? Você abriu o microfone, né? Você está na frente da Luciana, depois eu faço a dela, tá? Tá bom. Mônica, queria saber se tem alguma relação, porque quando você fala de trauma crônico, que você fala de anos perturbadores, né? De uma questão que fica sendo perturbadora durante anos. A gente falou do bullying
e do abuso, né? Muitas vezes sexual e emocional. E eu tenho até um caso de um paciente que sofreu abuso quando criança e ele desenvolveu um transtorno, e a gente sabe que os transtornos ele têm uma genética. Mas você acha que isso pode potencializar? Qual é a Vamos lá. relação? Quase todas as doenças mentais, hoje em dia a gente sabe que existe uma base genética. Então, por exemplo, depressão. Existe uma pesquisa relacionada aos alelos, que as pessoas que têm um alelo curto ou dois alelos curtos num determinado gene, elas teriam mais chance de desenvolver depressão. Para alcoolismo, dependência química, certo? Que existe uma genética. Toque também. Enfim, transtorno de Transtorno ansiedade bipolar. também. Algumas pessoas nascem com uma linha de base mais alta de ansiedade. Logo, entre aspas, essas pessoas seriam mais traumatizáveis, entre aspas. Porém, Débora, genética não é determinismo. Uhum, A pessoa ela pode ter toda a genética. E ela pode ter tido experiências traumáticas que podem deflagrar essa genética, né? Como se fosse, digamos assim, um interruptor que você aciona. Aquela genética pode ficar dormindo a vida inteira e nada vai acontecer, ou a pessoa pode desenvolver a doença que ela está predisposta geneticamente, seja física ou mental, para ter. Agora, de novo, o trauma ele pode deflagrar uma doença, uma depressão, um transtorno bipolar, ou seja lá o que for? Sim, pode. Mas pode não deflagrar? Sim, também pode. Não tem, digamos assim, uma relação causa e efeito, né? uhum. Dependendo da doença. É isso que você queria saber? Era que Tá. tinha alguma correlação, mas a questão da genética a gente sabe que não é Não é determinante, então isso vai determinismo. fazer muita diferença, né, de como que a pessoa recebeu aquele trauma e a genética dela. De novo, uma genética de ansiedade vai favorecer uma maior dificuldade de lidar com determinados traumas. Mas sempre? Não, nem sempre. Mônica, Diga. a, a Luciana Rosa perguntou: tem alguma técnica rápida para controlar a raiva? Existem várias estratégias para controlar a raiva. Eu recomendo a técnica do termômetro para controlar a raiva. A técnica do termômetro é muito boa para controlar a raiva. Funciona em pacientes que se lesionam quando tem raiva. Funciona para paciente bipolar em estado de mania ou hipomania. Funciona simplesmente para pessoas raivosas. É muito boa a técnica do termômetro. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui no chat não tem, Mônica. Então é basicamente isso. Então, obrigada pela participação de todos. Lembrando um spoiler, que agora no mês de setembro, é o mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, nós vamos ter no CEPAF alguns eventos. Então, fiquem atentos aos nossos eventos que vão ser divulgados sobre o Setembro Amarelo. O material da aula de hoje e a gravação da aula de hoje ficará disponível na plataforma Mônica Portela. Então, quem receber um mês de assinatura poderá rever essa aula e também pegar o infográfico com toda a explicação, tá certo? E com algumas estratégias também. Então, é isso. Boa noite a todos e espero que possam fazer uma diferença com aquilo que a gente viu hoje. E lembre-se, você não é um pedaço de carbono. Você pode ser um diamante. Se você se organizar molecularmente e se você encontrar um bom lapidador. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença, tá? De todos. Tchau, Beijo. tchau, boa noite.